Fala pessoal, esse aqui é mais um vídeo sobre a lucidez. Talvez soe mais como um depoimento de um assunto muito profundo. E esse assunto desse vídeo é: será que a gente tem fé? O que é realmente ter fé? E esse é um assunto que veio à minha mente depois de que eu passei por uma situação bem complicada. E para as pessoas que acompanham os vídeos desse trabalho que a gente faz sobre lucidez, sabe dessa postura diferente que a gente tem quanto às questões de como encarar a vida. E o conceito de lucidez ele é muito profundo, ele é muito diferenciado por isso, por essa aceitação de como as coisas são, esse entendimento da limitação que as pessoas têm em ser como são e que está cada um preso a isso. Porém, eu vi todas as minhas teorias, digamos, de lucidez ficarem muito fragilizadas com uma questão que aconteceu na minha vida e eu não consegui ter essa paz, essa tranquilidade que uma postura lúcida naturalmente traz. E aí, como consequência disso, eu acabei me desesperando, metendo os pés pelas mãos, e a coisa aconteceu, e quando mistura muito a questão de sentimento, de coração, bagunça tudo a lógica. Nós somos assim. A razão com o coração ali fica muito complicado. E depois desse tufão aí, desse furacão passar na minha vida, eu comecei a pensar nessas coisas que aconteceram. Por que aconteceram dessa forma e o que eu poderia ter feito melhor. E aí umas, eu percebi algumas coisas muito importantes. E, na verdade, eu aprendi uma coisa muito importante aí. Eu comecei a me questionar, pô, será que realmente eu tenho fé? Ou eu tive fé? O que é ter fé? Vamos lá. Se a gente olhar no dicionário, então aqui eu peguei algumas definições de vários dicionários, tem um deles: fé. Fé é a coragem de acreditar, sem qualquer desconfiança em algo que foi prometido e ainda não vemos, mas que esperamos baseados na fidelidade da palavra que nos foi dada. Crença absoluta na existência ou veracidade de certo fato. Convicção íntima. Confiança absoluta em algo ou alguém. Vamos ver outro dicionário: fé. Adesão absoluta do espírito àquilo que se considera verdadeiro. Então a gente pode tirar disso que a fé é acreditar sem dúvida. Mas vamos colocar isso nessa questão, na fé. Quando você tem fé em algo, você acredita sem nenhuma dúvida. Então será que temos fé de forma religiosa? Ou seja, será que realmente acreditamos em Deus? Legal. Acreditar em Deus. O que é acreditar em Deus? Olha a diferença. Acreditar em Deus é, primeiro, o que seria este Deus? De uma forma abstrata, lógico, porque é Deus. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Deus, ele é onipotente e onipresente, ou seja, ele é a ele é este algo que tem o maior poder possível, ou seja, ele pode tudo, certo? Ele é infinitamente justo e bom. Então veja aqui, se ele é um ser que pode tudo, e tudo com a maior facilidade possível, se ele é infinitamente justo e bom, será que realmente eu acredito em Deus ou acreditamos em Deus? Então, eu comecei a pensar em algumas questões. Acreditar em Deus seria mais ou menos o seguinte: imagine que você está numa floresta escura, uma floresta densa, cheia de coisas pelo chão, animais, escorpiões, cobras, e você está andando ali descalço. Você não sabe o que vai pisar ali, não sabe, você está desprotegido, você está com medo, ansioso e preocupado com o que pode acontecer. Você está sem proteção. Acreditar em Deus é você estar nessa mesma floresta, só que com uma armadura. Então, você tem medo do quê? Se você está com essa armadura, você vai poder pisar em qualquer coisa, você vai poder andar de qualquer forma. Acreditar em Deus realmente é se colocar nessa armadura. Então, quando temos medo, quando estamos muito preocupados,
muito inseguros, é porque não acreditamos em Deus. Acreditar em Deus, quando acreditamos em Deus, o medo vai embora, a dúvida diminui muito, a ansiedade e as preocupações também. Por quê? Porque assim, é muito simples você falar, eu acredito em Deus. Lógico que acredito. É, seria um pouco ilógico não acreditar em Deus pela lógica da coisa. Se não há defeito sem causa, como é que acreditamos? Não acreditamos em Deus. É complicado. Mas a questão de acreditar verdadeiramente é não ter dúvidas. Porque quando estamos com medo, ou quando estamos muito ansiosos ou muito preocupados, peraí, você está preocupado com o quê? Se você tem um pai que é o mais poderoso possível, o mais justo e o melhor possível. Não faz sentido. Porque nós temos na nossa retaguarda algo tão grande, tão justo e tão bom, que se estamos passando por uma necessidade, é porque estamos colhendo algo e isso é necessário para o nosso desenvolvimento. Se tememos algo, como assim tememos algo? Se acontecer algo por nós, se você confia, é algo que você tem que passar. Por quê? Porque é colheita. Por que pensamos assim? Porque um Deus justo e um Deus bom e poderoso do jeito que é, não vai permitir injustiça. Não vai permitir que nós passemos por situações ruins de graça. Não existe ligação, não casa. Se a gente passa por situações injustamente, Deus não é infinitamente justo. Se ele não é infinitamente justo, ele não é infinitamente bom. Ou se ele é infinitamente justo e bom, e deixa isso acontecer, ou não consegue evitar que isso aconteça, ele não é soberanamente poderoso. Então, pela prerrogativa que a gente acredita desse Deus, se temos medo, insegurança, é porque não temos fé, não acreditamos nele. Não acreditamos que em cima de nós há um Pai extremamente justo, bom e poderoso que está com a gente acompanhando. Quando a gente fala estar com a gente, é toda a sua, digamos, estrutura de influência. Para se comunicar com Deus é necessário ser digno disso. E convenhamos, estamos ainda muito longe. Mas existem uma falange de anjos, né, de espíritos evoluídos, que estão aí para nos auxiliar e evitar que o que não precisamos passar, a gente não vai encarar isso. E sim as coisas que estão no nosso plano encarnatório, na nossa vida. E tem que ser assim, porque senão não existiria justiça. Se ficássemos aí a esmo, jogados. Como é que um pai com tanto poder poderia deixar isso acontecer? Então, quando nos encontrarmos naquela situação de insegurança, naquela situação de medo, de desespero, peraí, você não está confiando em Deus. Você pode falar que acredita, eu acredito em Deus, eu sei que existe, mas você não acredita com o coração. Você tem mais dúvida do que essa verdade. Porque quem confia, quem acredita em Deus, não tem o que temer. Concorda? Se você está numa rua escura e acontece alguma coisa estranha, se você colocar a tua fé em Deus, agora isso não te exima de passar por situações ruins. Porque você não sabe qual foi o seu plantio. Então isso tem que ser colhido. Porque para o Espiritismo, para essa forma de encarar a realidade, não basta só se arrepender. Você tem que se arrepender como o primeiro passo. E é necessário expiar a falta e também restituir o ato. Então é um pouco mais complicado. Você não tem só que se arrepender, você tem que ir lá e fazer a tua parte. E pagar aquilo que aconteceu. Só que nós temos a vantagem de que, por Deus ser misericordioso, sempre pagamos menos do que devemos. Isso também é uma vantagem. Então, é isso que eu queria deixar claro para quem esse tipo de assunto importa. Ter fé
é acreditar, não cegamente. Porque nós precisamos acreditar em Deus, mas precisamos saber por que acreditamos nele. A fé não tem que ser cega. A fé tem que ser racionalizada. Ela tem que ter lógica. Então, por que acreditamos em Deus? Porque, primeiro, acreditamos nesse ser infinitamente justo e bom e poderoso. E um ser deste nível não deixaria que nós padecêssemos sem sentido. Então, por isso que existe um sentido, uma lógica aí. Então, se você for pego inseguro, com dúvida, com, com medo, com preocupações, espera aí. Você se esqueceu quem é o nosso Pai? Então, acalme-se, porque Ele está no controle de tudo, de tudo. Se estamos padecendo por alguma coisa, agradeça, porque precisamos daquilo para melhorarmos. É aquele negócio, todo mundo quer ser chamado de diamante, mas ninguém quer a dor da lapidação. Aí não dá, né? Ou uma coisa ou outra. Precisamos melhorar. Então, é isso que eu queria passar. Essa forma de pensar e de autoavaliar a questão de será que realmente temos fé? Será que realmente acreditamos? Se realmente acreditamos, por que estamos com medo, com essa preocupação? Recentemente, uma pessoa próxima a mim estava muito preocupada com o filho dela, porque ia deixar com uma babá e tal. Legal, tem que ter essa preocupação, mas vamos lá. Aí ela já queria colocar câmera, já queria tal. Peraí, você não confia? Não estou falando que tem que deixar largado, tem que ficar esperto. Mas de onde está vindo tanta preocupação? Eu sei que ele é teu filho, mas vamos lá, ele está confiado a você. Ele é filho de quem, na verdade? Essa preocupação vem do quê? Não vem da fé em Deus, certo? Então, vamos sempre ter essa autoavaliação de será que realmente estamos tendo fé? Se estamos, por que nos encontramos nessa situação de instabilidade emocional, de preocupação exacerbada? Será que faz sentido? Não faz, né? Então, esse é o que eu queria deixar. Eu acredito que são coisas que mudam muito uma situação, principalmente situações críticas que envolvem sentimento, que todos vão passar. E nessas situações, perguntem sempre se estão confiando em Deus. Se estão colocando a tua fé no Pai e se realmente acreditam nisso. Porque quem acredita fielmente e verdadeiramente em Deus não fica sem a tranquilidade, sem a paz. Certo? Espero que isso ajude de qualquer forma todos aí que estão passando por uma situação difícil. Entendam que essa situação difícil é uma oportunidade, porque se você já tivesse superado esse tipo de situação, ela não incomodaria mais. Então é aquela questão. A situação difícil deve ser agradecida, porque é ela que nos torna melhores. Não tem jeito. Não estamos no nível de evoluir por amor. Ainda não temos essa capacidade. Então a dificuldade vem para esse fim. Certo? E foi isso que me ensinou. Porque se eu tivesse verdadeiramente fé em Deus que eu deveria ter tido, eu não teria me desesperado e estaria numa situação melhor. Mas é complicado porque vem o sentimento, vem aquelas nossas limitações e a coisa acaba acontecendo. Mas tudo isso tem uma serventia de aprendizado. Hoje estou mais maduro nessa questão, não tanto com outras questões que podem vir me derrubar. E somos suscetíveis a todo esse tipo de coisa. Mas o que nos difere é encarar a situação de forma a aprendermos com ela e a nos tornarmos espíritos melhores. Legal, pessoal? Espero que tenham gostado, como eu gostei. Espero que essa confiança em Deus não fique só nas palavras, não fique só nas ideias, mas que fique no coração também, principalmente no coração. Legal? Acreditem em Deus, nosso soberano Senhor. Não estamos desprotegidos. Se soubéssemos do Pai que temos, estaríamos sempre em paz. Paz, paz, paz. Pessoal, até a próxima.